Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Nós estamos completamente familiarizados e estamos empáticos com esta questão e queremos nos unir e ajudar as pessoas. Então identificámos algo que é importantíssimo e que é o One Health em toda a medida, que são as abelhas. Acho uma ideia extraordinária. Instalam colmeias nos sítios onde houve incêndios, porque isto vai regenerar. Somos para Arganil, que foi um dos sítios precisamente mais afetados. Porque reforçam a polinização, não é? A polinização, a regeneração da flora local. A regeneração e ajuda a comunidade, comercialmente a comunidade local, não é? Hoje converso com Bernardo Soares. E não é o autor do livro do Desassossego, nem sequer sei qual é o ano da morte de Ricardo Reis, quanto mais de Bernardo Soares. O meu convidado, homónimo do semi-heterónimo, é um apaixonado pelo campo, pelos animais, especialmente cães, e dedicou a sua vida pessoal e profissional a melhorar a sua saúde e bem-estar. Já percebeu que é médico veterinário e adepto da ideia de One Health, um mundo, uma só saúde. A saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental estão profundamente interligadas e o nosso bem-estar coletivo depende desse equilíbrio. É por isso responsável pela área One Health na agência Up Partner e vem-nos falar do veterinário como guardião da saúde pública, um fator tão real quanto esquecido e negligenciado. Afinal, a história de como um vírus pode passar de um morcego para um ser humano e desencadear uma pandemia mundial não é apenas um alerta, é também um apelo à ação. Olá Bernardo, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Olá João, muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Claro que tenho de começar pelo... Primeiro, quero saber da tua... Disseste que a tua família tem raízes beiranches e alentejanas. De onde, concretamente? Olha, na beira de... Perto do Sabugal e da Guarda Beira também. Baixa, tão bom. Beira Baixa e depois Beira Guarda, Alta. Beira Alta Alta, e no Alentejo, Porto Alegre. Ok. Do outro lado da família. Exato. Muito curioso. O teu nome, obviamente, que vou começar por isto. Claro que toda a gente brinca contigo e goza contigo e tu dizes, eu vivo na rua com o mesmo nome do escritor. Dos escritores. Toda a vida toda a gente apontou isto e achou esta curiosidade de seres o nome do autor do livro do Desassossego, não? Curiosamente não, sabes? Olha. Fui eu o único que reparou nisso. Nunca ninguém me o disse. A sério? Não, e como eu sou um ávido leitor e gosto mesmo muito de ler e autores nacionais e internacionais, obviamente que desde cedo que me apercebi disso, mas e nunca então, ninguém me ensinou. Livro, não é este? Nem os professores de português, os meus professores de português, repararam nesse facto, portanto. Não vamos dizer nomes, é melhor. Exato, pronto, de qualquer modo, já agora as pessoas ficam a saber que este autor do livro do Desassossego é o único semi-heterónimo, por causa de ti fui perceber isto, do Fernando Pessoa. Era um simples ajudante do guarda-livros na cidade de Lisboa e chama-se um semi-heterónimo porque o próprio Pessoa explica isso. Não é a minha personalidade, diz o Pessoa, mas uma simples mutilação dela. Sou eu sem o raciocínio e a afetividade. Muito curioso. E, de facto, é um livro extraordinário. Este livro feito de colagens e fragmentos. Muito bem. Palavras, leituras, já falaste disso. A primeira vez que verbalizaste uma palavra... Foi para chamar um cavalo. Isto porquê? Já em Azetão, onde tu passaste a tua infância? Não, o que se passa é que eu viajava muito com os meus pais, viajávamos muito pelo país, pelo interior do país, sobretudo, por zonas rurais, e havia muitos animais de quinta, não é? Por prazer, para conhecer e por prazer, porque os meus pais também partilham dessa paixão. Ok, que cheiro. E eu, desde cedo, que olhava para aquilo e ficava fascinado, não é? Então, pelos vistos, eu não o sei, não me lembro. Contou-te a tua mãe? Mas o que me contaram foi que realmente a primeira palavra que eu disse foi a indicar um cavalo, portanto, dirigida a um cavalo. Ou talvez a um deus egípcio. Muito bem. Talvez. A tua infância em Azetão, onde tu vivias, aliás, no meio dos cães, quer em casa, quer na rua, cães vadios e tal, mas nunca apanhaste uma carraça ou uma pulga ou nada. Como é que é possível? Nunca apanhei nada. Não sei explicar, não sei que teoria que poderá haver por trás como todas as abelhas, tem o sangue mais doce, que o povo costuma dizer. Pode ser, porque também não sou muito picado por melgas, sabes? Também é algo... Eu também já... Tens uma feromona qualquer... Tem qualquer coisa diferente que faz com que consiga passar ao lado pelos pingos da chuva, assim. Tu és um grande esportista também, vários desportos fizeste, do hóquei ao basquete, hóquei patins, é muito curioso. Mas também equitação e rugby. Tu fizeste rugby cá e onde tiraste o curso em Espanha também. Exatamente, fiz rugby cá, tive cá em Lisboa, no Codulo. Durante uma temporada curta, depois fui para a faculdade e fiz o curso. Estudar em Madrid, pronto. Fui estudar em Madrid, fiz lá o curso e vi que a malta tinha uma equipa de rugby, então decidi, vou-me inscrever, e a verdade é que eu reparei na altura, porque
estávamos em Espanha, não é? Os espanhóis na altura eram um bocadinho mais atrasados nisso em relação a nós, no rugby, e portanto achei giro e um hobby, não é? Entretido para fazer enquanto lá estava. Claro, é bom para a cabeça, claro, obviamente. Hoje em dia, corrida, ginásio, isso é o que tu fazes e entreteste. Que é bom ter uma grande vida ao ar livre também, é preciso dizer isso. A tua paixão de ler vem, tu falaste já nisso, gostas muito de romances históricos, é muito curioso, portanto gostas de história e logo apanhaste o Equador, que foi assim o livro que te abriu as portas da grande literatura, pelos vistos. Exatamente, foi com esse livro do Miguel Sousa Tavares e a verdade é que mesmo na escola eu não me lembro de ter assim uma paixão tão assolapada pela história, mesmo pelo período que eu prefiro, que é a Idade Média. Renascimento, a Idade Média até o Renascimento. Sim. Mas a verdade é que depois comecei a ler e comecei a ganhar aqui um gosto muito grande por este tipo de leituras. Tu tinhas de facto esta paixão por história, mas não o suficiente para os animais, a paixão era maior. Não superava a paixão dos animais, não. Nem de perto nem de longe. É o que te fez. E quando dizes paixão por animais, queres estudar as doenças deles? Já tinhas isso na cabeça? Tens alguém na família? Não tenho ninguém da família. Okay. Não tenho ninguém da família com esse background, com esse fundo profissional, mas a verdade é que com essa vocação é vocacional. A medicina veterinária é vocacional. Sim. É um chamamento que sentes, não é? A verdade é que não tinha ainda muito noção o que é que significava depois em termos académicos estudar. Sim, as doenças e isso tudo, mas sabia que queria cuidar deles e fazer tudo o que estivesse ao meu alcance para os ajudar. Tu, entretanto, porquê Espanha? Olha, surgiu a oportunidade de ir para a Espanha e eu era, como eu já tinha dito, era um bicho do mato, tinha sempre aquelas reticências em fazer algo diferente. Surgiu esta oportunidade de ir para a Espanha, mais concretamente Madrid, e eu comecei a pensar, obviamente tive aquele receio inicial e depois disse, por que não? Vou aprender, vou crescer, vou evoluir. E na altura tinha uma namorada, tinha um grupo de amigos bastante sólido e ia ficar com menos, não é? Com menos contacto com essas pessoas. E custou-me bastante, porque tinha isso muito rotinado. E a verdade é que foi a melhor experiência até hoje. Uma fase da minha vida foi estes 6 anos em que eu tive. Eu cheguei lá, passei mal no primeiro ano, passei mal, a fase da adaptação, não é? Isto na Universidade de Alfonso X, sábio. Alfonso X, sábio. E a verdade é que depois... Custou ali um ano a adaptar, foi? Custou-me ali um aninho, um bocadinho menos, mas eu estava a passar mal, não é? Claro. Mas cheguei ali uma fase e disse, já está, tenho que acabar com isto, tenho que ser eu próprio a falar com as pessoas, a conhecer as pessoas, a aprender o idioma o mais rapidamente possível e, portanto, foi isso que aconteceu. Comecei-me a relacionar com as pessoas todas e as coisas começaram a andar. Há uma coisa muito... E foi na faculdade também a primeira vez que ouviste este conceito do One Health, não é? Esta coisa do mundo, uma só saúde. Durante o curso veterinário, sim. Foi nesse curso aí que falaram disso, em espanhol. Portanto, em Espanha já havia aulas e cadeiras sobre isso? Não há aulas e cadeiras sobre isso, havia certas disciplinas em que fazia mais sentido falar sobre o tema, e sabemos que em Espanha o inglês não são propriamente dados, não é? Não. Portanto era una sola salud, não é? O One Health era algo mais rebuscado, se eu dissesse isso ninguém me entendia. Sim, eles traduzem tudo e não por cima, exato. É verdade, mas sim, foi aí que eu tive o primeiro contacto e essa noção da ligação que há, que vai para além da saúde animal. E é muito curioso, isso, Bernardo, é muito a teu favor, louvo-te muito por isso. Vieste cá depois tirar, há uns anos, uma pós-graduação em Gestão e Marketing, aqui na Católica, Lisboa, SBE, porque tu percebeste que eu tenho esta ideia, tenho este conceito, tenho esta vida com os animais e o bem-estar animal e tudo o que eu posso ajudar, mas... Esta coisa do One Health é tão importante, e estás à frente, estás à frente desse departamento, digamos assim, dessa área, que eu tenho que saber mostrar e passar esta ideia e ensinar, e falar nos congressos, e falar nos TED Talks, e falar no que for possível para passar esta ideia. Por isso foste tirar o marketing. Falta muitas vezes o marketing na medicina veterinária, as pessoas não sabem vender isso, isso é importante. Se não falas, não existes. Sem dúvida, acho que devemos ser cada vez mais multidisciplinares, não é? Não ficarmos só numa parte, numa área específica, porque mais tarde ou mais cedo vamos precisar das outras. Claro. E eu fiz isso porque realmente eu já tinha entrado na agência, mas senti logo uma grande falta de bases, não é? De marketing, de comunicação, e portanto realmente fiz essa pós-graduação que me ajudou bastante a acompanhar o ritmo. Sim, exatamente. Sim. Agora, entretanto, o teu percurso profissional começou então ainda em Espanha, por exemplo, no Instituto Espanhol de Genética e Reprodução Animal, isso mesmo, com bovinos. Isto quer dizer que fazias aquelas inseminações artificiais com aquelas seringas gigantescas que implantas óvulos dentro do útero das vacas e esse tipo de coisas?
Também, mas colocava muito também, e aqui isto, vacas esta e bois, parte não é engraçada, esta parte? os braços, os bracinhos até a Inteiros meio, lá para dentro? lá para dentro, o que posso já dizer aqui que no inverno até sabia bem. Pois, Posso que já é dizer. Mas isto para facilitar a inseminação, é isso, para fazer Sim, isso? para vermos os movimentos e encontrarmos os órgãos também, ver qual é que era o Ok. estado deles à palpação, tentarmos aferir mais ou menos qual é que era o Céus. estado dessa vaca neste caso. E depois também mais tarde com equinos, portanto aí voltaste aos cavalos, tu gostas muito, e não fazes equitação hoje? Não, hoje já não o faço, não. com muita pena minha. Porque tu gostavas muito, não gostavas? Gostava em mesmo Azeitão, muito. onde cresceste? Fiz tinhas em hipótese. Azeitão também, sim, e até tenho uma história engraçada para Diz. contar. Eu fazia equitação, de facto, e havia ali um mix também de saltos, e ok. havia lá um garrano, que é aquela raça de cavalos que nós vemos É no do Jerez. Luso Galiciano, exatamente. Exatamente, em estado semi-selvagem. Exatamente. Epá, e houve ali um desafio entre a malta toda, que era montar no garrano sem sela e saltar com ele. Bem, Epá, e eu nessas coisas sempre coming of fui... age, isso é uma... Não penso. O rito, Não penso, rito de passagem. Exato. Agora já melhorei um bocadinho e as circunstâncias da vida assim o abrigam. Sim. Mas eu fui logo e caí, claro. Caí, obviamente. Mas depois levantei-me e voltei outra vez. Portanto, situações muito engraçadas realmente e grandes momentos da minha vida. Quando estiveste aqui depois na Sanitejo, isto já é cá em Portugal? Foi cá em Portugal, assim. Isto como vinos e ovinos, aqui passaste Sim, por foi tudo, vacinação, ovelhas, vacas, cavalos. Controle treinaste por sanitário, tudo. vacinação para evitar certas doenças, não é? Para o ano já faz uma década que estás na Up Partner, onde foste responsável pela criação e consolidação da área da saúde animal, e depois então, desde há 3 anos, a integração das áreas de saúde humana e animal, é muito curioso, vai a caminho disto da... E permite-me só corrigir-te, e ambiental também. E ambiental, sim. Portanto, vai a caminho desta One Health que se fala e que estamos a falar hoje. É muito importante e também igualmente negligenciado, de facto, como eu disse, o papel dos médicos veterinários na saúde pública. Vocês são muito, muito importantes. Porque quando a gente fala de saúde pública, Bernardo, a gente pensa logo em hospitais e médicos e vacinações e campanhas de prevenção e pandemias. Ninguém fala dos médicos veterinários. E são, no entanto, é um guardião, um agente da saúde pública, mas ele ainda não vos reconhece. Porquê? O que é que falta Essa é aqui? uma boa questão à qual eu não tenho uma resposta O que é que concreta. falta aqui? O que é que tu sentes? Há vários problemas, há vários fatores que fazem com que isso aconteça. Para começar, há uma falta muito grande da percepção das pessoas no geral, de qual é realmente o papel do veterinário, que não se cinge só às clínicas para tratar dos cães e Exatamente, dos os casinhos gatos. e gatos. Exatamente. Estamos a falar da segurança alimentar, do controle de doenças, das zoonoses que são Exato. transmissíveis dos Exatamente. animais às pessoas. Portanto, um vasto leque de coisas que o médico veterinário faz e que não é visível para as pessoas. E há aqui outra coisa, João, que é ainda não haver um reconhecimento do médico veterinário, um reconhecimento oficial, Sim. enquanto profissional de saúde. Mas é o que ele é. E, portanto, ainda não é de forma oficial alguém disso, mas atua Claro. completamente como um profissional de saúde. E é uma peça fundamental na literacia em saúde, isso é muito importante, Sem é um dúvida. papel que tu fazes e fazes muito bem. Portanto, o teu trabalho vai muito além do cuidado com os animais, quer dizer, E vai além também da comunicação, João. Ou seja, eu quando comecei com esta parte do One Health, que foi obviamente algo muito importante e estrutural para a própria partner, o nosso intuito não é só comunicar, tendo em conta que já temos todas as ferramentas de comunicação internamente, mas também envolver e valorizar. E, portanto, envolver toda a comunidade, desde profissionais a não profissionais, mas também valorizar estes profissionais que muitas vezes passam despercebidos, e está relacionado exatamente com aquela percepção que te acabei de dizer, Exatamente. que é uma percepção desfasada da realidade. prevenção de doenças, vocês veterinários são peças-chave na prevenção de doenças, no controle de surtos, vou falar destes temas que são importantes, as zoonoses, cá está, a Organização Mundial de Saúde diz que 60% a 75% das doenças infecciosas conhecidas são zoonoses, são transmitidas de animais para pessoas, como tivemos o Covid, por exemplo. Os veterinários são muitas vezes os primeiros a identificar os sinais de alarme e travam potenciais epidemias, isto acontece muito. Isto acontece todos os dias, João. Mas as pessoas não têm noção, mesmo quando foi a gripe aviária, ou mesmo quando é o Nipah, ou aquele género de vírus, que são contidos, as pessoas não sonham, o antivírus que aconteceu agora no barco, as pessoas não têm noção da importância dos veterinários nisso, e é muito, muito importante. Falaste, por exemplo, da segurança alimentar. Vocês diariamente asseguram que a carne, o leite, os ovos que nós consumimos cumprem as regras sanitárias. A inspeção dos matadores, o lembra de GAF tem isso que é muito importante, a monitorização de explorações pecuárias. Fazem isto todos os dias. Todos os dias. E oficialmente. deixa-me acrescentar ainda a resistência aos antimicrobianos. Isso é muito importante. Isso também é também, utilizado na alimentação, não é? De facto, esta luta contra esta resistência é uma das maiores ameaças globais à saúde. O uso excessivo de antibióticos em animais de produção é um fator crítico também. Mas é uma coisa que as pessoas também não falam muito disto. Para elas isto não existe, não é um problema, é um não problema, não é?
E depois a promoção de uma relação equilibrada entre os humanos, os animais e o ambiente. Isto é outra coisa que é um papel importantíssimo dos veterinários, que as pessoas só muitas vezes os conhecem e os limitam por causa dos animais de estimação, mas é muito mais do que isto. É muito mais, e até posso falar de outros temas, por exemplo, a saúde mental, não é? Que é tão importante e tem vindo a ganhar um relevo tão elevado, não é? Ultimamente na nossa sociedade, Mas e ainda tem a ver bem. com os animais de estimação, por exemplo. Exatamente, É uma os das grandes animais vantagens. ainda carece de muitos estudos científicos que comprovem realmente, mas quer dizer, basta uma pessoa ter um animal, um cão ou um gato, para perceber realmente que aquele cão muda a sua vida para melhor, aquele cão ou o gato. E portanto ajuda as pessoas, e até posso ir mais longe, João. Sim. No interior do país, que sabemos que infelizmente está desertificado e está o país no geral envelhecido, pessoas que não têm Combate outra à companhia a solidão. não ser os seus animais de estimação. É extraordinário. Eu não sabia disto, a preparar-te que eu percebi, uma coisa que tu disseste. Em Portugal, mais de metade dos lares já tem um animal de companhia. Mais de metade é imenso, não fazia ideia. É um setor, este setor do pet representa 681 milhões de euros em Portugal. É um grande setor que tem que se entrar em conta com ele. E, de facto, fala-se das novas famílias multiespécie, até é uma coisa que ouvi-te uma vez falar nisso. É extraordinário. Nova denominação. Mas saúde física, os passeios, estimula ir apanhar ar livre para ir passear o cão ou o gato, a saúde mental e psicológica, mas mesmo para as reduzir crianças, o stress. mesmo para as crianças, É João, verdade. e em dois aspectos. Na questão das alergias, porque as crianças, ok. mais se calhar até com os cães, desde cedo estão habituadas a estar com os cães e, portanto, os Exatamente. cães estão expostos a mais ácaros, Sim, por exemplo, e, portanto, vão ganhando estas resistências mais cedo, mas também de incutir responsabilidade, não é? Ou seja, ter alguma responsabilidade relacionada com um ser Isso é vivo muito importante. é diferente de ter que aprender a pôr a mesa, a pôr as coisas no lixo. Ou Também é importante. ou brincar também com o é importante. Tamagotchi, que era a coisa que era o Claro, bonequinho que a claro. gente... Mas um ser vivo é um ser vivo. Claro que sim. E, portanto, isso Outro é ótimo, nível. até pela relação que eles aprendem a Razão, criar tens toda a razão. e Nem ajuda tinha na pensado empatia no seu futuro relacional. E segundo a American Heart Association, ter um cão ajuda-nos a aumentar a interação social, prevenir doenças crónicas, e o simples gesto de acariciar contribui para a redução da pressão arterial. As pessoas não fazem ideia destes efeitos benéficos para a saúde. A gente sabe que é bom, quem tem cães sabe isso, e a companhia que é, mas de facto tem vantagens para a saúde física e mental da pessoa, obviamente. É muito importante. Chamam-se tutores, eu não sabia. Os donos, não se chama tanto os donos dos cães, não, hoje em dia, tutores. João, eu acho que isso é um bocado porque os donos implicam um objeto, não é? És dono de algo, Pois. pode ser um objeto, portanto, objetificar o Mudou-se animal. um bocadinho essa... Eu utilizo mais tutores, mas não julgo de forma nenhuma quem chama donos, desde que os trato como eles merecem ser tratados. Portanto, é Exatamente. indiferente como O nome, se chamam. exatamente. Boa. Mas também acarreta alguns riscos, a transmissão de parasitas, o impacto ecológico dos gatos no ambiente urbano, por exemplo, é uma coisa que se fala hoje em dia. Sem Mas, dúvida. mesmo assim compensam o risco de os ter. Sim, mas lá está, é preciso ter algum cuidado, não é? Nessa questão que acabas de falar dos gatos e no impacto que podem ter na fauna local, não é? Porque os gatos têm um instinto muito apurado de caçadores, Sim. não é? É preciso ter cuidado porque realmente eles, e houve já vários dados sobre isso, de gatos que têm esse acesso ao exterior Sim. e dizimam populações inteiras de aves. Portanto, é preciso ter Mas de essa ratos é bom, por sensibilidade. exemplo. Não De percebo. ratos é bom. De ratos poderá ser bom, sim. De ratos poderá ser bom. Poderá porque é o teu lado ecossistema, Não, temos de ter atenção. Todas as espécies têm a sua função e uma função benéfica. Obviamente Claro. que em grande número, em número Exatamente. excessivo, poderá ter um efeito adverso, um Até a efeito caça, mas prejudicial. vocês dizem como da razão, a caça, desde que seja sustentável, eu não sei o que é com regras, tudo bem. Essa é a palavra certa aqui é equilíbrio. Exatamente. Tudo o que é exagero é mau e fundamentalista também é mau. Muito bem. E depois falam também a humanização positiva e negativa. É muito curioso isso. Pessoas que querem killing pets with kindness. É um conceito inglês, não é? Que as pessoas dizem humanizar os animais não humanos revela uma ignorância, um desrespeito. Mesmo que seja, como vocês dizem, um bocadinho de forma inconsciente. Quer dizer, a pessoa não tem noção que quer dar comportamentos humanos a um animal que não é humano. Quer dizer, as pessoas têm de ter um bocadinho a noção. Isso não é respeitar, isso é não respeitar as características do próprio animal e da espécie. Os check-ups regulares são coisas que se devem fazer. A prevenção. É E para aí muito caminhamos, porque já estamos cada vez mais, e felizmente há cada vez uma maior vontade na prevenção na saúde humana, e portanto a saúde animal está a seguir um pouco esse caminho de forma mais gradual, mais lenta, mas o que é facto é que irá seguir naturalmente, porque as pessoas também têm uma preocupação cada vez maior, uma relação cada vez mais afetuosa, E mais e próxima. portanto é o normal que Sim, queiram claro. antecipar problemas. Claro, por isso é muito, muito importante. E depois, claro, ter cuidado com coisas que nós comemos da alimentação humana que fazem bem e que fazem mal a um cão. Por exemplo, chocolates, uvas, cebolas. Não sabia disso, mas é um erro Altamente tóxico. recorrente, não é? É tóxico para os cães. Chocolates, não sabia. Sim, chocolates, porquê? Uvas, Porque cebola. o chocolate tem uma enzima, que é a Ok. teobromina, que os cães Não não sabia. conseguem digerir e, portanto, Ok. acaba por Então, mas ser tóxico. evacuam porque acaba de ser veneno.
Não, porque se espalha pelo Ok. sistema Pronto, sanguíneo. está bem. E depois, ter cuidado, a cauda a abanar não é sempre um sinal feliz, também pode ser um indicador de stress, de medo ou até reatividade, não é? Não fazia ideia. O bem-estar animal é uma coisa que os preocupa também muito, claro, e portanto vocês têm aquele problema que agora falámos da caça, que seja garantida de forma ética, sustentável, a pecuária também, o bem-estar animal é muito importante na pecuária, já são proibidos os animais nos circos, a venda de animais em lojas também já está proibida, o abandono de animais de estimação é um crime desde há 12 anos, portanto é muito importante isso. E depois vocês têm este cuidado com a educação para a saúde, vacinação, a higiene, a alimentação, os cuidados preventivos. Um bom exemplo disto é o Portugal não registrar qualquer caso autóctone de raiva, por exemplo, desde 1960, uma conquista que se deve, em grande parte, às campanhas de vacinação e tudo. As escolas é que já deviam ter, as escolas não deviam já ter campanhas e aulas e temas no meio das suas disciplinas. Sem dúvida, esta questão da literacia animal e de One Health também aqui enquadrado tem que ser algo que deve ser... Já desde as crianças, não é? Deve ser desde as crianças, exatamente, não só nas universidades, mas começando cedo. Que isso é muito, muito importante. Muito bem, Bernardo Soares, temos de fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Tens de ter paciência, Vicente. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance. O Candidato Perfeito é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução com Iote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza. Mesmo sabendo que pelo meu irmão eu fiz a cena certa. Com as vozes de Madalena Almeida, Paulo Calatré, Susana Brandão e a minha, José Raposo. Nunca, mas nunca desistiremos desta campanha. Episódio 1. Sem limites. Este gajo joga numa liga muito mais importante que a nossa. Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos a conversar com Bernardo Soares, ele é médico veterinário, adepto desta ideia do One Health, é responsável por esta área na agência Up Partner, e vamos falar do veterinário como um guardião de saúde pública, tantas vezes negligenciado, tantas vezes esquecido até pelas autoridades, pelos governos, e era importante que isso mudasse. Uma coisa que tu és também um Animal Care Advisor, o que é isto? Já não sou. Já não é? Já não Isso era sou. o quê? Davas conselhos Sim, sobretudo da parte técnica, não é? Imaginemos empresas ou entidades que queriam comunicar algo relacionado com a saúde animal, coisas se calhar um bocadinho mais técnicas, ou produtos, ou serviços. Eu, no fundo, dava um aconselhamento, uma consultoria e ajudava-los. Era isso. Sim. Portanto, e também fizeste uma coisa, agora não tem nada a ver com nada, mas este voluntariado que tu fizeste no Convento dos Cardais, isto que tem a ver com atividades de estimulação cognitiva, isto é porque o Convento dos Cardais ali em Lisboa, na Rua do Século, tem um grupo, por exemplo, de cegas, mulheres cegas que fazem empalhamento de cadeiras, este género de coisas. Este género de atividades, o que é que tu ajudavas lá? Não são só mulheres cegas, são diferentes tipos de mulheres que têm muitas dificuldades e limitações. E que estas irmãs ajudam naquela comunidade? E as irmãs ajudam-nas e acolhem-nas, elas vivem lá, sim, no Príncipe Real. No Príncipe Real. A Rua do Século, é muito bonito. Belíssimo por dentro, belíssimo, vale mesmo a e pena tem visitas guiadas, eu recomendo. Tem brunches e pequenos almoços, tudo que reverte a favor do cuidado destas pessoas. Portanto, vendem doces e chutneys e essas coisas, vale muito a pena passar lá. Sem dúvida que vale a pena. O que era a tua ação lá? O que fazíamos era, juntando aqui um bocadinho os dois mundos, não é? O animal e o humano, sim, e tendo em conta algumas dificuldades das mulheres que lá estão, chamam-lhe meninas, não é? As meninas que lá estão, tentar quebrar um pouco a monotonia do dia-a-dia e tentar ao mesmo tempo estimulá-las, porque é muito importante a estimulação cognitiva, para manter um pouco essas funções ativas. E, portanto, faziam atividades... Não, sim, era uma atividade de certa forma, mas o que fazíamos era levámos uma empresa que se dedicava a levar os seus cães, que estavam ensinados e bem treinados, e que os próprios cães faziam parte do jogo em que estas meninas participavam. E quer dizer, bastava olhar para o momento em que os cães entravam na porta do convento, era uma felicidade. Era uma felicidade indescritível. Iluminavam-se. Indescritível, João. Foi dos melhores momentos e das melhores experiências que eu tive na minha vida, porque isso realmente é aquilo que tem significado. Outra coisa que tu falas muito, e agora te falamos de animais e de ambiente,
a beira interior. Não vou falar das Maldivas, onde foi o lua de mel, ou pronto, a tua despedida solteira no Uruguai, na Argentina, pronto. Mas estou a falar na beira interior. Tu passeavas, já devias passear, já percebi, com os teus pais por lá, mas as Penhas Douradas, este ano de sítios são para ti mágicos, por causa de tudo, a fauna, a flora, o ambiente. A reconexão com a natureza, o contacto incrível. com aquelas gentes que são tão genuínas e algo que eu tenho sentido alguma falta, João. Mas a verdade é que aquelas pessoas estão dispostas a dar tudo e são de uma simpatia extrema e de uma transparência inusitada e, portanto, é um bocadinho de tudo, não é? A fauna que lá está, a natureza em si, as paisagens, aquele ar puro e as próprias pessoas. De facto, é uma zona, eu gosto muito dessa beira interior sobretudo da Beira Baixa, porque sinto que é uma zona muito negligenciada. Toda a gente fala do Algarve, do Norte, do Minho, do Porto, do tu quiser, região Oeste e tal, e está pouco... Tu dizes ainda bem. Está pouco explorado. A Malcata, todas estas zonas são lindíssimas. Peramacor. Por um lado, ainda bem, ou seja, para o país e para as pessoas que lá estão, se calhar o melhor seria que fosse mais explorado. Mas para mim que lá vou, eu gosto muito dessa tranquilidade. É lindo, é lindo. Escolha, tens uma região muito bonita que tu gostas e gostas de passear por lá, que é muito bom. Muito bem, a Partner é uma agência de marketing e comunicação que já existe há 37 anos e que um dia tem esta ideia, este objetivo de repensar a forma como se faz a comunicação, e entre os vários setores que tem, um deles é da One Health e entregou-te nas mãos. Já estás lá há quantos anos? Fazer 9 este ano. 9, incrível. És divulgador, portanto, formações online sobre One Health, saúde pública. Como tu disseste, a Covid, por exemplo, não foi só foi uma crise sanitária, sim, mas que não foi só clínica ou epidemiológica, foi também comunicacional. De facto, havia um problema em comunicar as coisas e daí a importância destas agências a pegarem nisso. A explicação da filosofia One Health e da sua relevância, como é que tu podias resumir isto numa frase? Porque é que é tão importante nós estarmos atentos a isto da One Health? Posso resumir em 3 palavras? Diz. Está tudo ligado. Portanto, quer a saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Estamos todos ligados e nós é que, à medida em que evoluímos enquanto espécie, o ser humano, nos fomos esquecendo um pouco disso. Dessa ligação. Porque se olhares há 5.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, se calhar até menos tempo, era algo que estava imbuído, não é? Na nossa essência, no nosso ser. Havia uma comunhão muito maior com os elementos da natureza. E fomos perdendo isso à medida em que a civilização foi evoluindo. Eu lembro sempre isto nestas conversas, já têm aparecido aqui pessoas que falam disso. Bernardo, esta questão de... Em Mafra havia escolas onde alunos que nunca tinham visto o mar e achavam que um bacalhau era uma coisa plana e triangular. E depois veem um bacalhau a nadar no oceanário e ficam assim, ou no aquário Vasta Gama, estranho. Isto não é o que eu vejo. É um peixe normal como os outros. Porque é que não é uma coisa... Ou um frango não tem cabeça, é uma coisa assim, sem penas, e as pessoas não têm noção. A falta de ligação com a natureza e com o campo, isso é um erro crasso que esta sociedade... Ainda algumas, mas felizmente há várias entidades que já estão a fazer vários esforços nesse sentido também para que as pessoas estejam cada vez mais informadas e consciencializadas para a importância. A primeira vez que aqui falámos foi o ano passado, do One Health, com este cientista forense, o Ricardo Diniz Oliveira, falei disto há bocado. Humanos, animais e meio ambiente, são as futuras pandemias, que eu falava nisso também. Houve este congresso internacional no Porto, em abril de 2023, há 3 anos houve um grande congresso sobre isso. Falava-se das zoonoses já na altura. E que as Nações Unidas tinha feito uma reunião com as 4 maiores organizações, estamos a falar da FAO, da OMS, do Ambiente, da UNEP e da Saúde Animal, da OA, para uma saúde por um planeta saudável. Foi uma ideia lançada pela ONU há uns anos. No fundo, temos que derrubar barreiras entre profissionais, a ideia é essa. É uma coisa que já se ensinava lá fora, no Reino Unido e na Alemanha já tem cursos sobre isso, mas agora em Portugal já começa a haver também umas... O Hospital Egas Muniz, por exemplo, tem já um One Health Research Center. Começam a surgir doutoramentos, mestrados. Portanto, é um excelente sinal. O Abel Salazar, no Porto, também. Sim, o ICBAS, sim, é um excelente indicador. A Faculdade de Medicina Veterinária aqui em Lisboa, tu aqui. O One Health Living Lab também é uma iniciativa daqui. Finalmente começa a haver esta ligação, estes congressos, estes encontros, que são muito importantes para divulgar esta coisa óbvia e necessária do ambiente. Estamos todos ligados, não é? É muito importante, mas também é importante ir mais além do meio académico. É importante também chegar à população no geral. Porque as pessoas também precisam de saber isso. As escolas, as pessoas, livros sobre os temas, mais notícias sobre o tema. 1 minuto na televisão, exemplos práticos, 1 minuto e meio na televisão por dia. Reportagens. Muita coisa que falta ainda, mas de facto começa a haver sinais positivos em algumas áreas. Continuamos a não integrar a saúde animal e ambiental na narrativa da saúde humana. Porquê, Bernardo? O que é que falta aqui?
Instituições, vontade política, alertar o governo? Eu penso que pode ser um mix de tudo. E há aqui, se calhar, eu não diria uma falta de vontade entre profissionais de diferentes áreas, mas se calhar às vezes desconhecimento de que juntos se complementam. Sim. Portanto, e que podem criar sinergias e fazer com que a saúde, de forma global, seja melhorada. Quais são os benefícios desta abordagem integrada à saúde animal, a humana e ambiental? As grandes Olha, vantagens. começando pelo mais imediato, é antecipar novas pandemias. Okay. Ter uma capacidade de antecipar com maior antecedência e também, ao haver esta maior consciencialização e esta maior tomada de conhecimento por parte das pessoas, de todas as pessoas, do que significa isto, as pessoas mais informadas não se deixarão alertar e não entrarão em pânico com tanta facilidade. Exatamente. Como vemos com a abundância de informação verdadeira e falsa que existe hoje em dia. E as fake news e tudo isso, de influencers da moda e essas coisas que podem... artificial agora. Exatamente. E que inventa muito, estes chatbots, estas coisas, as pessoas não sabem quem é que está ali a dizer, e a gente ouve todos os dias notícias alarmistas sobre o que nada a fazer e que não sei o quê. É incrível. Estas zoonoses, estou a pensar nisso, será que estamos bem preparados para a tão falada doença X, é tal coisa que se fala muito, mas há estas causas todas, a pressão humana sobre os ecossistemas, a desflorestação, a urbanização desordenada, intensificação de contactos entre espécies, neste mundo cada vez mais ligado. Entre espécies domésticas e selvagens. Sim, isto também existe por essa... Estamos a comer como o orangotango ou o leão. Outro dia vi uma coisa do Fundo Mundial para a Natureza, este World Wildlife Fund, que aponta para uma redução da população de leões africanos, por exemplo, para metade. Nos últimos 25 anos, metade, quer dizer, a gente não tem noção. Estamos a comer os habitats deles e eles têm que se fugir. E há muitos acidentes com isso, não é? Que tem acontecido. Sim, não só também essa invasão, mas também a caça ilegal, não é? Sim. É que felizmente tem uma monitorização cada vez maior por parte dos rangers, não é? Mas também é um dos problemas, sim, da ganância. Porque e já estes santuários também, os santuários de vida. E santuários, cada vez mais santuários também, sim. Nunca viajaste para Aliás, temos agora em Portugal que vai receber um elefante. Isso não sabia. Sim. É? Sim, li uma notícia sobre isso. Ok. Tu nunca viajaste para estes países de safaris ou coisas assim? Era um dos meus sonhos que ainda está por cumprir. Tá. Aliás, eu quando estive na universidade tive a oportunidade, que depois não chegou a concretizar, porque hove ali uma falha no protocolo, que era ter ido precisamente para o Malawi para ter esse contacto, mas também em espécie de estágio, não é? Pôr mesmo a mão na massa e depois ter o contacto com a população, porque isso é que é o One Health, é pensar um bocadinho nos animais, claro, porque eu venho daí, tenho essa formação original, exatamente. Mas pensar como é que isso afeta a tudo o resto. Porque de facto afeta o equilíbrio ambiental. Não vamos para os selvagens neste caso, mas, por exemplo, o Montado é um bom exemplo de uma floresta de sobreiro que tem casas e aldeias espalhadas e porcos a comer aquilo, e tudo aquilo funciona, é todo um ecossistema incrível, com a parte humana, a parte animal, a parte ambiental. E são única na Europa, é uma riqueza que nós não damos tanto valor como devíamos dar. Património. É impressionante e impede os incêndios, impede não sei o quê, tem imensas qualidades, as matas são limpas pelos animais, este tipo de coisas. É extraordinário. Eu até dou outro exemplo. Diz. Que está relacionado com uma associação com quem nós trabalhamos, que eu posso dizer aqui, que são os Veterinários Sem Fronteiras, porque digo com muito orgulho, porque realmente fazem um trabalho Veterinários Sem Fronteiras. Também existe, como os Médicos Sem Fronteiras? Existe, exatamente. Não sabia. E que fazem um trabalho espetacular também, que é, eles vão a países em desenvolvimento, que se estão a desenvolver, e o que vão lá fazer é campanhas de raiva, por exemplo, contra a raiva, mas não vão só lá vacinar e já está, e vamos embora, já estão vacinados. Fazem ações de formação? Fazem ações de formação com a comunidade, sensibilizam-os para a importância da higiene. Portanto, lá está, outra vez aqui integrada a questão, também está um ambiente um bocadinho humano, mais... animal e ambiental. Um pouco mais, eu não diria ofuscado, mas mais subliminar, não é? Mas sim, estão as três saúdes aqui, portanto é esse trabalho que tem que ser feito, não é só, tenho este problema, surge este problema, vou só tratar aqui destes animais. Não, o que é que isto implica, não é? Para além disso. Quais são os efeitos? Quem é que são os envolvidos? Quem é que são os afetados? As pessoas também? O ambiente? De que forma? Porquê tu não estás nisso? Quem é que está nisso? Mas eu não sabia que existia, estás a ver? Porquê é que as pessoas não são... Arranjam alguém para vir aqui falar sobre isso? Claro que sim, com todo o gosto. Isso era muito importante. Veterinários Sem Fronteiras, olha, fiquei a saber, não fazia ideia. Portanto, vocês também prevêem-se mais surtos localizados. É uma coisa, uma vez li uma entrevista tua em que falavas o cenário mais provável, por causa das zoonoses, devia ser na altura da saída, quando saímos da pandemia do Covid, e tu dizias, o cenário mais provável no futuro, claro que vêm mais doenças e mais coisas destas vão aparecer, obviamente. O cenário mais provável não é o de uma grande ameaça inesperada, mas eventualmente uma sucessão de eventos com impacto variável, surtos localizados,
doenças reemergentes, no mundo altamente interligado. Aconteceu isto com o Nipah, o tal vírus que na país asiático, que vinha por morcegos. Que aparentemente está controlado, não é? Exatamente. Dava problemas respiratórios, encefalite letal, podia dar isso, taxa de mortalidade entre 40% a 75%, era muito, e não existiam vacinas nem tratamentos. Será que nós, hoje em dia, Bernardo, no teu ponto de vista, estamos mais bem preparados para estes géneros de surtos do que estávamos em 2019? João, sem ter a certeza absoluta, sim, claro, não é? Claro. O que eu diria é que estamos, muito por causa da pandemia também, não é que não tenham havido pandemias anteriores, e houve, sim, claro. E houve pandemias. Já NV1, não sei e a gripe espanhola, que foi um caso complicado. E a peste negra, podemos começar pela peste negra. Média, das tuas idades preferidas. Exatamente, por isso é que me lembrei. É verdade, que dizimou também centenas de milhares de pessoas na Europa, foi impressionante. Sim, mas a verdade é que a pandemia teve aqui um impacto muito grande de Covid-19, teve um impacto muito grande nas pessoas todas, não só nos meios mais profissionais, e a verdade é que sensibilizou mais as pessoas para isto e mobilizou as grandes entidades, tu referiste a Organização Mundial de Saúde, a FAO, a Organização Mundial da Saúde Animal, e do Ambiente, para estabelecer diferentes protocolos para garantir que a vigilância é reforçada. Portanto, eu diria que sim, que estamos melhor preparados, e aqui a questão não é dizer se vai acontecer ou não. Isso é ponto assente. Exatamente. A questão é realmente nós conseguirmos antecipar com antecedência e preparar-nos para isso. De facto, há uma maior vigilância laboratorial, a capacidade de sequenciação genética é muito mais rápida, a partilha internacional de dados é muito mais ágil, a consciência pública também destas do nós que tem o público hoje em dia também é muito maior, mas de facto continuamos a integrar a prevenção muito tardiamente nas políticas ainda. A política ainda está muito atrasada nisso, não está ainda sensibilizada para pôr isto na ordem, estas prevenções e estes simulacros na ordem do dia, para se preparar isso. Falta esta agitação dos partidos, sei lá, porque são quem tem o poder que pode fazer as leis. Falta muito essa sensibilização. São os decisores políticos, ao fim e ao cabo são quem decide. As alterações climáticas também aumentam a propagação das doenças. Uma coisa que eu li tu a dizer, que o António Guterres falava, não do aquecimento global, mas da ebulição global, como ele falava. Mas, de facto, o degelo do permafrost, a reativação dos vírus inertes, a expansão dos mosquitos, que são vetores para estas doenças, podem trazer, como já aconteceu, por exemplo, o dengue veio para a Europa por causa disso. Isso é uma coisa que também te assusta, ou não? Claro que sim, assusta-me e acho que devia assustar a toda a gente, mas num nível controlado, porque realmente somos capazes ainda de conseguir atenuar alguns efeitos, e primeiro temos que começar pela consciência. E a verdade é que as alterações climáticas têm uma relação direta com isto, porque repara, ao aumentar as temperaturas, os vetores, que são mosquitos, podem ser mosquitos, podem ser outros animais que transmitem estas doenças. São os hóspedes e depois podem transmiti-los também. Podem transmitir estas doenças. E no caso dos mosquitos, sabemos que os mosquitos adoram o calor, não é? As temperaturas altas. Portanto, quanto mais calor houver, ou por quanto mais tempo se prolongar o calor, quer dizer que o tempo de vida útil ondas de calor, por exemplo, destes mosquitos se vai prolongar. Portanto, maior a probabilidade de afetar alguém. Infectar alguém. Muito bem. O verdadeiro desafio da medicina moderna, portanto, aqui falo de animal e humana também, está na prevenção, que é indissociável de uma comunicação clara. Daí a importância de ti, das pessoas como tu, na partner tens mais gente como tu que se dedica a esta comunicação? Ou és só tu, Bernardo? Não, tenho uma equipa. Nesta área? Tenho mais pessoas que também têm um background desta área de saúde humana e animal, e a verdade é que isso é importante também, porque já têm esse conhecimento, não é? Já sabem a importância disso, e portanto, já sabendo disto, e depois tendo o know-how da comunicação, torna-se mais fácil também fazer passar a mensagem. Tu vês Portugal como um potencial pioneiro de implementação de políticas públicas alinhadas com esta visão da One Health? Portugal sempre teve um cariz pioneiro muito forte, não é? Nós fomos isso é que é fé, gosto. Os descobrimentos fomos nós que demos o primeiro passo, não é? Portanto, e temos realmente essa propensão para a inovação e para o pioneirismo. E, portanto, eu diria que é uma questão de querermos e de nos juntarmos e de realmente criarmos as condições em conjunto para que isso seja possível. Estes One Health Pet Awards, uma coisa muito gira que vocês começaram a fazer em 2023, se não me engano. Eu sei que houve depois em novembro de 2024 houve outra, não sei se não, foi em 24 só. Foi em 24 que aconteceu? Sim, foi um evento em 2024, mas houve várias iniciativas anteriores, mas que estavam ligadas a... Mas que havia 5 categorias e 130 candidaturas, e para vocês atribuírem os prémios, houve uma manhã. Isto tudo passou-se no Monsanto Open Air, aqui em Lisboa, uma manhã onde havia seminários e tudo, onde vocês, que a pessoa fala, também foste, e houve, por exemplo, um tema do luto animal, por exemplo, é uma coisa importante. E que se fala pouco. Exatamente, muito importante.
E depois à tarde entrega dos prémios, que era o que, no fundo, que toda a gente estava à espera também. Isto não é uma coisa a repetir todos os anos ou assim? Claro que sim, será a repetir definitivamente. A questão é que nós queremos evoluir, não é? Como é natural, tu crias algo de raiz, que dá um trabalho enorme, mas esse esforço é compensado quando tu vês o resultado que tem. Mas a verdade é que há que dar tempo também para que possam surgir novos projetos e para que possamos evoluir no próprio modelo da iniciativa. E é isso que estamos a trabalhar neste momento. Para ver se volta a ver quando? Então tem uma meta temporal? Em breve daremos novidades. Muito bem. E este One Health Regenera, isto é o quê? Tem a ver com os ecossistemas após os incêndios? Regeneração, isto veio da questão dos incêndios em Portugal, que sabemos que é todos os anos a mesma história, não é? Sim. Acontecem, repetem-se. Exatamente. Vai fazer uma década. E parece que ninguém está a conseguir evitar isso. E a verdade é que muitas pessoas, muitos negócios sofrem com isso, muitos deles até no interior, e o que nós fizemos nós estamos completamente familiarizados e estamos empáticos com esta questão e queremos nos unir e ajudar as pessoas. Então identificámos algo que é importantíssimo e que é o One Health em toda a medida. Que são as abelhas. Acho uma ideia extraordinária. Instalam colmeias nos sítios onde houve incêndios. Porque isto vai regenerar para Arganil, que foi um dos sítios precisamente mais afetados. Porque reforçam a polinização, não é? A polinização, a regeneração da flora local. A regeneração e ajuda a comunidade, comercialmente a comunidade local, não é? Porque as pessoas tendem depois, com as terras queimadas e desaparecidas, tendem a largar e a abandonar e a haver mais abandono. Isto é todos os anos o mesmo, não vemos apoios. Quem quiser mais informação, nós temos a terminar, Bernardo, é o One Health, como é que é? OneHealthPetAwards.com One Health, Petawards, tudo junto, .com. Aí tem mais informação, as pessoas podem consultar tudo sobre esta ideia e o teu trabalho na Partner também. Partner. Exatamente. Sim. Muito bem, Bernardo Soares, foi um grande prazer estar aqui a falar contigo e esta ideia do One Health. Lá isto pega e haja mais. Acho que havia 70 doutoramentos já sobre este assunto a serem feitos, o que é extraordinário, mas pessoas mais interessadas a ligar estas componentes, esta saúde integrada, humano, animal, ambiental, porque cada vez somos mais isto. No mundo tão globalizado ainda conseguimos compartimentar estas coisas. Não é possível, não faz sentido. Não faz sentido e é para isso que vou continuar a trabalhar todos os dias, como tenho feito, para que realmente consigamos evoluir nesse aspecto e estar mais sensibilizados para a importância deste tema. Muito obrigado, Bernardo, e tudo bom. Obrigado, João. Prazer.